Elivaldo Barbosa, bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. Elivaldo, a expectativa chega ao fim, foi escolhido o novo nome para ocupar a chefia do Ministério Público Estadual. Isso mesmo, Tiago. E sem surpresa, no início da noite de ontem, o governador Wellington Dias recebeu o atual Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, e informou que ele foi o escolhido da lista tríplice enviada na semana passada pelo Ministério Público com o resultado da consulta feita ao colegiado que escolhe o Procurador-Geral de Justiça. Ele está ao lado do governador Wellington Dias, aí sendo informado, ele fica no cargo, portanto, por mais 2 anos. Permanece na chefia do Ministério Público do Piauí o promotor de justiça Cleandro Moura. Aí nessa foto, nesse registro, ao lado, entre o governador Wellington Dias e a vice-governadora Margarete Coelho. Sem novidade, né, Tiago? Sem novidades. Era o que se esperava, semana passada, né? Você já comentava isso aqui, né, Elivaldo? É verdade. Agora, Tiago, mudando um pouco de assunto, na Assembleia Legislativa, e que tem a ver com o Ministério Público também, ontem uma informação muito preocupante, rondava os bastidores do Ministério Público. Eu até postei uma nota na coluna Tempo Real. Um grupo de deputados anda muito preocupado com uma possibilidade, não é uma notícia oficial, não é uma prova real, concreta, mas é um indício de um grampo telefônico envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa. E esse grampo tem um indício de ser ilegal, ou seja, sem nenhuma autorização judicial. E o motivo seria retaliação a parlamentares em razão da aprovação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que alterou o mecanismo de elaboração da lista tríplice do Ministério Público, a chamada PEC do Ministério Público, que está inclusive sob júdice no Supremo Tribunal Federal e que voltou à regra antiga, ou seja, a regra que garante que o colegiado é formado por promotores e procuradores. Pela PEC aprovada na Assembleia Legislativa, o colegiado é composto apenas por procuradores de justiça. É uma situação que tem causado, nos bastidores, é bem verdade, um certo desconforto no parlamento estadual. É um embaraço muito grande e precisa enorme. ser averiguado. Exato. Oficialmente, a presidência da casa está adotando medidas? Bom, ainda está naquela situação de ouvir dizer, de ouvir falar, de preocupação, suspeita, né? de suspeito. Ainda não tem nenhuma indicação e ninguém se pronuncia, nenhum parlamentar, inclusive, se pronuncia oficialmente sobre essa situação. Mas pela gravidade e pela contundência da informação, da circulação da informação de bastidor, é que o fato acaba se tornando público, não é? Vamos ficar acompanhando para saber o desenrolar verdade. desse fato aí. Bom, Elivaldo, o governador Wellington Dias se manifestou acerca da expectativa de uma votação hoje no Senado Federal de uma medida que pode prorrogar a dívida dos estados junto ao BNDES. Na verdade, Tiago, o governador Wellington Dias, ele participa ativamente do Fórum de Governadores do Brasil e aqui da região Nordeste. E na semana passada houve uma aceleração do processo de alongamento da dívida dos estados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E hoje, esse processo pode ser consumado em 2 votações, uma na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois, ainda hoje, no plenário. Sobre o assunto, fala o governador Wellington Dias, que está já hoje em Brasília tratando dessa medida. O presidente Eunício se comprometeu e está cumprindo. O relator do projeto de resolução que trata do alongamento da dívida com o BNDES, a dívida dos estados com o BNDES, vai para a pauta nesta terça-feira de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos e deve lá ter um entendimento para o próprio relator pedir urgência e o presidente Eunício de Oliveira garante colocar com isto na pauta para apreciação e eu espero aprovação na mesma terça-feira na sessão da tarde. Eu vou estar pelo Fórum dos Governadores, com outros governadores, acompanhando. Também vamos estar negociando terça e quarta para um entendimento e colocar em votação um projeto que trata da securitização das dívidas ativas, ou seja, uma forma moderna para a cobrança de sonegação, onde o Estado pode, com os municípios e a própria União, ter parceria, no nosso caso aqui, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, enfim, com a rede bancária nesta área.
Essa questão da securitização, Elivaldo, vale ressaltar, é uma modalidade onde o governo adquiriria um crédito dando como garantia esse passivo a receber de impostos sonegados, não é isso? É, exatamente. É uma espécie de compensação que, de certa forma, repassa ou evita atropelo nas contas públicas. Mas ainda com relação a recursos para o estado do Piauí, o governador Wellington Dias deve tratar hoje e amanhã em Brasília, Tiago, da assinatura, em que está essa fase final, já está ali na pontinha, na marca do pênalti e a trave sem goleiro. Da assinatura do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. São 600 milhões de reais e recurso que já está sendo aguardado com muita expectativa no Tesouro Estadual, a fim de retomar investimentos, projetos que possam contribuir, de certo modo, para aquecer a economia e fazer com que o Estado retome a sua programação de investimentos. Hoje o governo está praticamente com mãos atadas e focado quase que exclusivamente no pagamento da folha de pessoal, o que é muito pouco para uma ação pública, né, Thiago? Em relação ao alongamento da dívida, Elivaldo, financeiramente o que pode representar em termos de economia aqui para o governo do Estado? Segundo o levantamento, o governo do Estado economizaria 15 milhões de reais, 187 milhões ano, ou seja, é dinheiro que, em vez de pagar uma dívida junto ao BNDES, é um recurso que pode ser destinado também a investimentos, ou seja, é um fôlego para o governo voltar a investir em vários setores da ação pública no âmbito estadual, Tiago. Isso é muito importante. Enfim, não é que a folha de pessoal não seja importante, é fundamental e a principal despesa do Estado é pagar em dia os seus servidores. Agora, não pode ficar só nisso, né? Verdade. E para isso ele tem que ter uma folga orçamentária, uma folga de recursos para que volte a investir em áreas fundamentais, principalmente em infraestrutura e também educação, saúde, enfim, segurança, nas áreas que cabe ao governo do Estado. E essa operação de crédito, ela é fundamental nesse momento. Vamos então à última, Elivaldo? Tiago, ontem o senador Eumano Ferrer, sobre essa situação da BR-135, que tem repercutido bastante em Teresina, contribuiu para mobilizar desde aqui deputados estaduais que se pronunciaram na Assembleia até a bancada federal. Ontem o senador Eumano Ferrer foi até o DENIT, que é o departamento ligado ao Ministério dos Transportes, que trata exatamente das rodovias, por exemplo. Federais, né? Federais, das rodovias federais. E ele conversou com o presidente do DENIT, Walter Casemiro. Tratou especificamente sobre a situação aqui no nosso trecho da BR-135, no sul do Piauí. Segundo informações, o senador Eumano Ferrer pediu medidas emergenciais e também uma fiscalização mais ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, numa audiência que teve lá também com a direção da PRF. Agora, que medida emergencial? Ontem aqui, o superintendente do DENIT no Piauí, Paulo de Tarso Cronenberg, admitiu uma alternativa muito interessante, que é exatamente destinar recursos do CREMA, que é um recurso para a manutenção de rodovias, uma parte desses recursos para a construção desses acostamentos da BR-135. Seria um remanejamento. Um remanejamento. Isso é possível. É a mais prática das alternativas, Tiago. Basta que a Superintendência do Piauí solicite esse remanejamento ao DENIT Nacional, acatando, o recurso pode ser destinado. Só para se ter uma ideia, esse recurso do total para o Piauí é de 157 milhões de reais. Se destinar, digamos, 50 milhões, resolve o problema da BR, pelo menos emergencialmente, para dar um certo alento à trafegabilidade naquela região do estado. Mas não seria cobrir a cabeça e descobrir os pés, Elivaldo? O ideal que as outras rodovias também necessitam da manutenção? Não deixa de ser. Mas as rodovias do estado aqui, um recurso para manutenção, elas estão em um estado razoável a bom. E o problema maior é mais 185, é a estrada da morte, considerando. Segundo o atual presidente do SESI, João Henrique Souza, que foi ministro dos Transportes, ele me dizia ontem por telefone que essa operação é possível em caráter emergencial e até menos burocrática do que, por exemplo, Tiago, buscar os 350 milhões de reais para a solução definitiva da BR-135. Porque você sabe que esse recurso é muito mais difícil de se conseguir aqui no curto e, quem sabe, até no médio prazo, por melhor que seja o desempenho da bancada federal piauiense. Elivaldo Barbosa, muito obrigado pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, Tiago, e até mais tarde no Jornal do Piauiense. Se encontra lá.